mas desempenhava a função que era necessária para o corpo, né? O corpo tinha condições de desempenhar a função, de fazer aquele trabalho. Não era um trabalho para dizer assim, ele empunhava um trabalho em cima da gente, trabalho que você não conseguisse fazer. Né? A gente forçava mesmo, quando ele falava, hoje eu quero 80, 90 amassadas, aí a gente trabalhava um pouco a mais, mas dava para fazer. É corrido, né? Tem parte é pesado, entende? E sem falar que você é uma área de risco. Porque você imagina eu estar trabalhando na plataforma aqui com você, ó, aqui do meu lado tem um faqueiro, entende? Ele tem que fazer a pata do boi ali, carrear, esfolar, que fala, com a faca. Aí do lado seu tem um outro faqueiro, tem um alicate, que depois que eu solto o correntão, o outro esfola, eu passava para ele a pata, ele cortava no alicate, esse mocotó, para ele fazer a outra parte dele. Você toma os seus devidos cuidados ali, você aprende ali, você procura trabalhar, entende? Mas o grau de dificuldade é grande. É um serviço estressante, entende? É um serviço desgastante, porque ali você trabalha do lado de estufa que tem calor, você trabalha sob pressão, né? O pai de família que está ali, ele depende do emprego. Então, por mais que ele reclame, ele fala para o pessoal de comissão de CIPA, de técnico ali, ele também tem um medo, né? Tem um receio dele, porque ele fica cobrando, ele não vê a solução dele, depois ele começa a cobrar. Aí a pessoa começa a mudar ele de setor de serviço, então ele tem o receio de ser mandado embora. Olá, meu nome é Marcel, sou estudante em segurança do trabalho e vou falar sobre o ritmo imposto que impacta a saúde mental dos trabalhadores do frigorífico. A imposição de um ritmo de trabalho intenso, acelerado e automatizado é um dos principais fatores de risco psicossociais reconhecido pela NR17 e pela legislação trabalhista brasileira, impactando severamente a saúde mental dos trabalhadores. A organização do trabalho, que inclui metas, cobrança, desempenho, pressão por produtividade, pode levar ao adoecimento como ansiedade, depressão, síndrome de burnout. A pressão por metas abusivas e ritmos intensos é uma das principais causas de afastamento por transtornos mentais em um cenário que tem crescido muito no Brasil. E mediante essa realidade, a ergonomia seria o apoio técnico para controlar os riscos psicossociais para proteger a saúde mental dos trabalhadores, reduzindo o absenteísmo e o turnover. Bom dia, pessoal, tudo bem? Me chamo Fabiana, sou estudante em Técnica de Segurança do Trabalho. Hoje a gente vai falar sobre frigorífico, no caso, cortes de boi, né? Vou falar um pouquinho sobre a introdução de análise e ambiente. O setor de abate e processamento de carnes é um dos mais críticos para a saúde do trabalhador. A análise deve começar pelo ambiente físico, temperatura. Trabalho em ambiente físico, frios, geralmente entre 10 a 15 graus Celsius, para conservações de carne, o que reduz sensibilidade tátil e flexibilidade muscular. Úmido. Superfícies úmidas aumentam o risco de queda, exige calçados apropriados, antiaderente, tá bom? Riscos ergonômicos. No corte de boi, os riscos são predominantes biomecânicos, repetitivamente, uso da força, postura inadequada e vibrações, né? Repetitivamente, ciclos curtos de movimentos em facas e serras. Uso da força. Necessita de força para realizar cortes em peças grandes ou desossas. Postura inadequada. Trabalha em pé por longos períodos, com inclinações de tronco e elevações do braço acima dos ombros.
vibrações, usos de serra elétricas e ferramentas programáticas, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho da análise da atividade. O posto do trabalhador. Desossa, exige maior aplicação de força e variações de pega na faca. Limpeza, altíssima flexibilidade de movimentos finos. Embalagem, levantamento de peso e transporte de caixas. Atenção, o estado de conservações das ferramentas, fiação das facas é um fator ergonômico crucial. Uma faca cega exige 30 a 50% mais esforço muscular do trabalhador. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre proposta de melhoria. Pausa de recuperações, rodízio de funções, adequação de mobiliário. Pausa de recuperações, implementações de pausas térmicas e psicofísicas. Exemplos: 10 minutos a 15 minutos de exercício físico, ali mesmo no local de trabalho. Rodízio de funções. Alterar entre tarefas que exigem grupos musculares. Exemplos: alterações entre desossas e embalagens, né? Que no caso, tipo, tinha que ter um grupo maior para revezar esse serviço. E é isso, gente. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Pedro Cunha, sou estudante de segurança do trabalho e hoje eu vou falar para vocês o meu ponto e o meu posicionamento sobre o vídeo. Eu vou estar comentando sobre a falta de EPIs e também sobre os problemas ergonômicos no trabalho de açougueiro. Com muitas bases, claro, na NR17, que é o foco do nosso trabalho. Bom, quem trabalha com açougue sabe que não é fácil, é faca, é peso, frio, ficar de pé o dia inteiro. Então, tudo isso pode trazer riscos ao trabalhador. Se não tiver proteções e condições adequadas, o que acontece na prática, muitas vezes, falta um EPI, como no vídeo mesmo. No vídeo a gente podia ver que faltava luva anticorte, avental, bota adequada, além disso, outros problemas sérios, a ergonomia. Muitas vezes a bancada está em altura inadequada, o trabalhador fica com até a postura errada e realiza muitos movimentos repetitivos e quase nunca tem pausa durante a jornada. A norma regulamentadora, que nós estamos falando da NR17, fala justamente disso. Ela determina que o trabalhador deve se adaptar ao trabalho. Que o trabalho deve se adaptar ao trabalhador, proporcionar conforto, segurança e evitando o esforço excessivo. Quando isso não é respeitado, a consequência aparece, como dores nas costas, lesões, cansaço extremo e até afastamento do trabalho. Então, o meu posicionamento, claro, não é só para falar sobre a falta de EPI, e sim sobre não ter o EPI, porque nós sabemos que não é só sobre o EPI. No vídeo nós temos no trecho, que o meu grupo separou, nós temos diversas situações que são listadas como problemas à pessoa, ao profissional, à integridade mesmo da pessoa. Então, o ambiente de trabalho, ele tem que ser seguro e saudável. Então, esse foi o meu posicionamento, o erro que eu, Pedro, identifiquei, tá bom? Um abraço, pessoal, obrigadão. Boa tarde, gente. O meu nome é Rafaela Pietra, eu sou estudante de segurança do trabalho e eu tô aqui para falar um pouco sobre o glossário, né? O que seria o glossário? Seria eu explicar basicamente algumas palavras que possam ter sido difíceis de compreender para alguém, né? Por exemplo, o Marcel citou as duas palavrinhas ali no final da parte dele, absenteísmo e turnover, né? Eu vou falar um pouco sobre as duas. Muito bem, o turnover, né? Eu vou começar dando um exemplo, né? Vamos supor que você entre numa nova empresa, certo? E aí você percebe que todos os seus colegas de trabalho são novos também na empresa, né? Nenhum, chega a ter um ano na empresa, sabe? E aí o que você vai pensar? Putz, tô numa furada, porque você não vai pensar que, a empresa começou agora, né? Ou não. Ou seja, quando a empresa tem essa taxa de rotatividade muito alta, a gente chama essa taxa, né, esse índice de turnover,
que, por exemplo, as pessoas entram, ficam pouco tempo, saem, ou se não entram, ficam um pouquinho de tempo e são demitidas, entende? Então, tipo, ninguém consegue ficar ali por tanto tempo por conta das condições de trabalho e da má gestão. Agora, o absenteísmo, ele fala um pouco sobre o índice de faltas, né? Faltas, atrasos, que são causadas por cansaço mental, atestados, má saúde, né? Por conta do trabalho. Então, as pessoas acabam faltando mesmo, né? Por exemplo, uma pessoa que está com muita dor, né, no braço e tal, por conta do trabalho repetitivo, né? Ela pode estar com início de algumas doenças, né? Eu vou citar aqui em cima para vocês as doenças que ela podem estar por conta desse trabalho repetitivo. E por conta disso ela não consegue nem sair de casa, né, para conseguir trabalhar, ou senão ela tá tão cansada, tão esgotada mentalmente, que ela não consegue pisar no trabalho, entende? Então é por isso que existe essa taxa para medir, ter esse controle, né, na verdade, do absenteísmo. E é isso, gente. E hoje, quem tá comigo? Professor Sampaio. Nós vamos falar de um assunto muito importante que está dentro do documentário Carne e Osso. Uma senhora que teve uma atrofia dos nervos no braço, onde ela não consegue movimentar. E por que acontece isso, professor Sampaio? Normalmente por falta de prevenção nos ambientes de trabalho, né? Nós temos que olhar para o trabalhador, para os seus aspectos subjetivos, verificar o que está faltando de proteção, né? Quando o trabalhador ele não tem esses cuidados previstos na legislação, o trabalhador tende a adoecer e se afastar do ambiente de trabalho, né, minha amiga? E no caso dela, ela fala que ela nunca teve um atestado no trabalho. O que pode ter acontecido com ela? Ela foi sentindo dores e se limitando aos movimentos, mas continuou trabalhando, fazendo aqueles movimentos repetitivos que aconteceu na atrofia do nervo. Hoje ela não consegue mais movimentar o seu braço. Tornou-se uma doença ocupacional. E daí, por que se tornou uma doença ocupacional? Porque a empresa simplesmente não olhou para o trabalhador para os seus aspectos subjetivos. Então, assim, a segurança do trabalho, enfermagem, técnico de segurança, engenheiro de segurança, essa galera tem que ficar de olho no que está acontecendo no ambiente de trabalho, de maneira que essas pequenas nuances sejam observadas de forma precoce e a gente evite um dano crítico como esse dessa senhora, dessa trabalhadora, né? Por isso que é importante a prevenção. Nós estamos aqui para proteger os trabalhadores. Por isso que eu digo, quem tá comigo?